Fala, guerreiros, eu sou o professor André e na aula de hoje o conteúdo será os espanhóis na América. Após 1492, quando Cristóvão Colombo chegam aí às ilhas do Caribe, os espanhóis começam aí expedições militares para dominar e conquistar aí os nativos indígenas do local. Em busca de metais preciosos, os espanhóis vão agir com extrema violência com os nativos para colonizar o local. Eles usam a estratégia de aliança com os povos inimigos para destituir a força principal do local. Foi assim nas ilhas do Caribe, onde conseguiram aí destituir os danos com a ajuda aí dos caraíbas, extremamente violentos, obrigando aí os nativos a um trabalho compulsório, associado aí um surto de doenças como varíola. O espanhol conseguiu dizimar boa parte dos nativos indígenas da época. Para você ter uma ideia, nas Ilhas das Antilhas tinha por volta de 200 mil nativos e 50 anos após a chegada dos espanhóis tinha aí um quantitativo apenas de 15 mil habitantes. Após conquistar o Caribe, os espanhóis souberam de dois grandes impérios que habitavam o continente. Um era o Império Azteca e o outro abaixo, o Império Inca. Se você tiver curiosidade aí sobre esses dois impérios, eu já fiz duas aulas diferentes, um sobre o Império Inca, outra sobre o Império Azteca, que mostra aí a cultura e a localização desses povos. O Império Azteca era um império extremamente grande, conta-se aí que tinha por volta de 1 milhão de habitantes. Só na capital Tenochtitlan tinha por volta de 300 mil pessoas. O colonizador espanhol Hernán Cortés, em 1519, vai conseguir vencer o Império Azteca com apenas 500 homens distribuídos em 11 embarcações. Isso se dá por diversos fatores. Hernán Cortés ainda conta com a ajuda de uma indígena nativa chamada Manlich. Manlich vai traduzir as principais conversas entre Montezuma e Hernán Cortés. Manlich era uma escrava e amante de Cortés. E no México aí é uma controvérsia sobre a figura da Manlich. Para muitos, Manlich representa aí a traição do povo nativo. Para muitos, Manlich traiu os nativos, inclusive tendo um filho com Hernán Cortés. Para outro, Manlich foi uma escravizada, não queria ser amante de Hernán Cortés. Hernán Cortés e Manlich deveria ser considerado aí os pais da miscigenação mexicana. Então aí essa divergência política, muitos achando que Manlich é a traidora, enquanto os outros exaltam a figura de Manlich. Os fatores da derrota do Império Azteca então são: o primeiro, a aliança que Hernán Cortés fez com os povos inimigos dos aztecas. Os aztecas eram um império que cobrava impostos dos povos subjugados. Esses povos se achavam injustiçados e decidiram unir forças ao colonizador para lutar contra o Império Azteca. Os principais povos que vão se unir aí a Hernán Cortés são os Totonalcas e os Tlaxcaltecas. Esses dois povos vão unir forças aí a Hernán Cortés na luta contra o rei. O segundo fator da derrota dos aztecas para os espanhóis foram os cavalos e as armas de fogo. Os aztecas não conheciam o cavalo, que dava muita agilidade para os espanhóis, sem contar na arma de fogo, que além de ferir, ainda assustava muito os nativos que não conheciam a pólvora. Além disso, o imperador azteca Tlatoani Montezuma II associou os espanhóis aí ao deus Serpente Emplumada, um dos deuses que, segundo a profecia azteca, chegaria do estrangeiro para dominar o Império Azteca. E ainda a quarta e talvez a principal causa da derrota dos aztecas seja aí o surto de doença. A varíola vai matar mais de 1/3 da população do Império Azteca. Em agosto de 1521, Tenochtitlan, capital do Império Azteca, é dominada pelos colonizadores, que passam a destruir todo tipo de cultura e religiosidade azteca e impor aí o catolicismo e a cultura espanhola. Mas nem todos eram a favor dessa violência e dessa colonização. Por exemplo, Bartolomeu de las Casas, um religioso católico, vai denunciar a extrema violência que os espanhóis tinham com o nativo. O outro império aí a ser dominado pelos espanhóis será o Império Inca, que está localizado aí na América do Sul, principalmente no país que hoje se chama Peru. O conquistador se chamava Francisco Pizarro e tinha um sócio chamado Diego Almagro. Eles e mais 200 homens distribuídos
constituído em 3 navios, vão de encontro ao Império Inca e se deparam com uma guerra civil. A verdade é que o Sapa Inca, imperador local, acabara de morrer e seus 2 filhos, como de costume, entraram em uma guerra civil para ver quem seria o próximo Sapa Inca. Eram eles Huascar, que dominava a cidade de Cusco, uma das principais do império, e Atahualpa, que dominava outra cidade chamada de Quito. Eles viviam aí uma guerra civil e isso facilitou a entrada de Francisco Pizarro, que também fez aliança com os inimigos dos Incas, os chamados Humancas, para conquistar o império. Segundo fontes aí, o Francisco Pizarro vai conseguir matar Huascar e ainda culpar o irmão por essa morte. Então Francisco Pizarro culpa Atahualpa pela morte do irmão e prende. O Atahualpa vai prometer para Francisco Pizarro aí um quarto cheio de ouro em troca de sua vida. O Francisco Pizarro vai aceitar, mas mesmo assim vai acabar enforcando Atahualpa e dominando o Império Inca. Após dominar o Império Inca, o Francisco Pizarro aí vai ter divergências com o seu sócio Diego Almagro e vai ter aí uma luta pelo poder. O Francisco Pizarro vai acabar matando o Diego Almagro, mas anos depois o filho de Diego Almagro vai acabar matando o Francisco Pizarro e acabando assim com a vida do colonizador espanhol. Essa foi nossa aula de hoje. Valeu!